E aí, pessoa? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com o meu querido doutor Bola de Jeca, também conhecido nas horas vagas como César Braga, que é sócio lá da Hub Talent e cuida especificamente aí da área voltada pro agronegócio. César é engenheiro agrônomo lá pela Exalc, como vocês já puderam perceber, e hoje aí recruta vários profissionais diretamente para as empresas do agronegócio, tá certo? Bom, eu te chamo de Bola ou de César? Olha, Prudêncio, Paulo, fica à vontade. Muitas vezes sai bola no meio das reuniões com clientes e nas entrevistas, então pode ficar à vontade. Você sabe que entrevistar exalquiano é um negócio complicado, porque no meio do caminho a gente fala uns 3 nomes diferentes para cada pessoa, né? Chama de César, aí chama de Bola, aí chama de doutor. É isso aí. De qualquer jeito, César, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Paulo, eu que agradeço, muito feliz de estar aqui contigo, venho acompanhando o seu trabalho, admiro aí, parabéns, né? E eu vou ser bonzinho hoje, vou deixar você gravar sentado, tá? Não vai precisar ser debaixo da mesa, não. Vai ser bom. Bom, debaixo da mesa seria bom também, porque a acústica melhora. Pode ser. Olha lá, você não fica dando ideia não, hein? Você que tá aí do outro lado escutando aí, não perca esse bate-papo aqui, porque você já viu, né? Tá imperdível. Firma o golpe aí que nós já estamos de volta. Você ouve agora Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Tô aqui de volta com o César. Pra gente começar essa resenha aqui, Doc, teria como você contar um pouquinho aí da sua história pra gente, cara? Paulo, sou do interior de São Paulo, de Bebedouro, né? Meus pais são dentistas, eram dentistas, e o meu avô sitiante, acho que é aí que nasceu a vontade aí pelo agro, né? Eu nunca tive dúvidas de que queria fazer agronomia. Fui para Piracicaba, fiz o meu curso lá. Depois eu passei um período na Monsanto, fiz um estágio lá, fiz estágio no CPEA também durante Nossa, eu vi que você trabalhou no leite, né? Trabalhei lá com o Tozoide, no Boletim do Leite. Exato, eu trabalhei no leite lá também. Poxa, que bacana. Vamos mandar um abraço pro Tozoide aqui também. Tozoide, grande amigo Tozoide. E depois disso, né, quando eu fui para Monsanto pro meu estágio, o Paulo, acho que é legal comentar isso, né? Abriu muito a minha mente aquele estágio que eu entendi melhor como é que é a dinâmica dentro das empresas. Eu não tinha intenção, né, de trabalhar na área de vendas de defensivos e sementes, mas eu entendi que aquilo era extremamente importante como aprendizado, como início de carreira, porque as pessoas que eu conhecia, que eu me reportava, que estavam em posições de gestão, tinham começado pela base, né, pela área comercial, pelo campo, vamos dizer assim, né? E isso dá uma experiência muito grande para que a pessoa depois possa trabalhar nas posições de gestão, nas posições estratégicas. E nisso consegui uma oportunidade na Monsanto como RTV, representante técnico de vendas. Fui para em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Morei lá por 2 anos, atendendo glifosato, né? Roundup e semente de milho. E um mercado muito de cooperativas, de redistribuição, pequenos agricultores, foi um aprendizado incrível. Depois disso, eu pude trabalhar na área de algodão transgênico na Monsanto, quando tivemos a aprovação do Bollgard lá em 2006. Foi uma posição de back-office que eu trabalhei naquele momento, tipo um customer service, para dar uma referência. E eu percebi que o meu negócio não era back-office. Então foi uma experiência muito rica para eu conhecer o outro lado da mesa, né? Mas falei, poxa, não é muito a minha praia. E surgiu uma oportunidade através de um colega da Exalc, na verdade, de um doutor da Exalc, do Pança, provavelmente você conheça ele. E eu fui parar no Banco Rabobank, na área comercial, como gerente de relacionamento, atendendo produtores rurais. Então, poxa, foi um desafio muito interessante falar, poxa, o mercado financeiro em agro, né, um negócio bastante desconhecido ainda para muitos, né? E eu fui parar em Brasília, trabalhei no oeste da Bahia ali por 4 anos, depois morei em Barreiras por 2 anos também.
e pude conhecer o Piauí, o Tocantins. Então, foi uma experiência muito interessante que eu provoquei, vamos dizer assim, né? Era uma vontade minha. Eu tinha trabalhado com pequenos agricultores, cooperativas e redistribuição no Sul, e eu tinha uma vontade muito grande de conhecer a agricultura em larga escala, a agricultura mais empresarial, vamos dizer assim. E essa experiência veio muito de encontro com isso. Então, foi muito rico, novas regiões, novos amigos, né? Amigos que a gente carrega aí até hoje. Essa transição, esse ingresso na área financeira me permitiu ter uma oportunidade na área de crédito e cobrança e operações estruturadas, quando eu fui para a FMC. Pude trabalhar com cana-de-açúcar 1 ano, que era um mercado que eu nunca tinha trabalhado. Apesar de ser de bebedouro e ter estudado em Piracicaba, nunca tinha trabalhado com cana. E foi muito legal, porque é um mercado totalmente diferente, né? Cheio de particularidades também, usina, fornecedor, cooperativa e etc. Mas eu brinco que o algodão me chamou de volta, né? Fica com o algodão debaixo da unha ali. E aí eu assumi a gerência de crédito e cobrança de vendas diretas lá na FMC, cuidando de todo o Cerrado, uma equipe aí de 6 pessoas. Poxa, foi uma experiência muito rica e pude estar presente no Mato Grosso novamente, continuar com Bahia, com Goiás e outros estados. E eu tenho alguns amigos, Paulo, alguns inclusive são meus sócios hoje, que trabalhavam com recrutamento já há muitos anos. Eles são formados em administração, em outras profissões, e trabalhavam com recrutamento. E a gente trocava muita figurinha por conta das particularidades aí do agro, né? Quando a gente junta a questão regional, a questão do perfil de cliente, a questão da demanda técnica, o barter naquela época estava começando, vamos dizer assim, a ficar mais expressivo, e a gente trocava muita figurinha. E do outro lado, enquanto eu era abordado por algumas consultorias de recrutamento, eu sentia também uma grande dificuldade deles de entenderem a trajetória e como é que as coisas se complementavam, né? E aí eu olhava aquilo e falava, poxa, gente, né? Acho que dá para fazer diferente. Acho que dá para a gente falar mais a língua do cliente, falar melhor a língua do candidato, conseguir avaliar aí com mais profundidade, né? E aí, desses sentimentos aí, depois de muitos anos, né, isso foi uma pulga plantada aí na minha orelha em 2008, e em 2014 isso virou realidade, né? Foi quando eu saí da FMC para vir para a Hub Talent. Naquele momento a gente criou uma área de agronegócio que não existia na empresa, e começamos do zero aí as prospecções, eu construí a área, a equipe e os processos. E 6 anos e meio aí passados disso, né? A gente se orgulha muito do que a gente construiu, todos nós juntos aqui, né? Ninguém faz nada sozinho. E até mandar um oi para minha equipe aqui, que provavelmente vai ouvir isso. Nós somos em 6 pessoas aqui. E a gente já trabalhou aí nessa jornada, Paulo, com aproximadamente 90, um pouquinho mais de 90 empresas, aproximadamente 400 vagas, né, trabalhadas, concluídas. E a gente atende o agronegócio a nível nacional, a partir do nosso escritório aqui de Campinas, onde eu fico. E são clientes, são empresas aí, né? Então, o nosso trabalho é com recrutamento, tá? Nós não fazemos aquele trabalho de transição de carreira. E a gente recruta aí para todos os elos do agro. Quando eu falo da cadeia da indústria de insumos, de sementes, defensivos, fertilizantes, quando eu falo das empresas de máquinas e equipamentos agrícolas, a gente entra na porteira aí trabalhando com diversos grupos agropecuários, a gente sai da porteira trabalhando com tradings de comercialização de grãos, com revendas, com cooperativas, segmento florestal também a gente tem clientes, instituições financeiras do agro, a gente já trabalhou para as principais aí também, né, dentro das áreas de agronegócio, que vem crescendo muito também nessas instituições nos últimos anos, últimas décadas aí, e também trabalhando diversos perfis, sabe, Paulo? A gente não recruta somente profissionais de agrárias, não. A gente trabalha posições de área financeira, de recursos humanos, de operações, de indústria, de jurídico, posições de produção, né, agropecuária, enfim. Todas as demandas aí dentro das empresas de agro são conduzidas por mim e pela minha equipe. Meus outros sócios cuidam de outros segmentos de mercado, Paulo. Então, nós temos bens de consumo, nós temos tecnologia, nossa área de high-tech é uma área bem grande também, indústria, mercado financeiro. Então, é uma consultoria que trabalha multissegmentos e eu fico aí com a torre de agronegócio e interior de São Paulo também. Bacana. Acho que é um pouco disso. Sou casado, tenho um filho de 7 anos, estou em Campinas há 7 anos, bebendo água de Campinas, e
E acho que é isso. Legal. Cara, mas é bacana, acho que toda essa trajetória mostra um pouco, né, de todo o seu background, né, antes de você vir pra essa parte do recrutamento e tudo mais, né? Mas bom, você já falou que trabalha com isso, eu queria entender um pouco. Você trabalhou em várias empresas, né, na área comercial, que é uma coisa que você falou que eu achei bacana, você falou assim, eu trabalhei no back office e descobri que não era minha praia, né? Então, a gente sempre fala que, eu sempre falo aqui, na verdade, que antes de saber o que você quer, é bom você saber o que você não quer, né? Ajuda bastante. Todos esses trabalhos que você fez antes foi como agrônomo, né, cara? Desde a sua formatura até hoje aí, que eu fui buscar sua capivara, obviamente, né? já tem quase 20 anos, né, cara? Quando se fala em recrutamento, esse processo de seleção de profissionais e tudo mais, o que mudou, cara, nesse tempo todo? Vamos dizer assim, entre o tempo que você foi contratado e hoje que você faz esse processo de recrutamento? Ô Paulo, acho que o comentário, sem dúvida nenhuma, ficou mais online, né? As redes sociais entraram muito fortemente nesse ambiente, né? No início não existia um LinkedIn, por exemplo, e a caderneta de contatos tinha um valor talvez muito maior do que tem hoje, né? Hoje está menos complexo chegar nas pessoas, né? Conseguir contatar algumas pessoas. Apesar que no agro, né? Comparando um pouco aí com outros segmentos, acho que tem muita gente mais offline ainda ou que não tem aquela frequência alta nas redes, né? Então é sempre um desafio adicional nesse sentido, seja por questões de conectividade ou pelo estilo das pessoas mesmo, né? Talvez um pouco menos adeptas às redes, né? Vamos dizer assim. Então eu diria que isso é uma primeira grande mudança aí, né? Eu vejo também, né, antigamente a gente queria uma empresa sólida para passar uma jornada longa, era muito mais um aspecto que acho que a gente herdou dos nossos pais, isso, né, da segurança, décadas e décadas dedicadas a uma mesma empresa. E hoje eu vejo que as pessoas olham um pouco diferente na avaliação de uma oportunidade, sabe? Então, poxa, tem mais o lance do propósito, da identificação do propósito, né, de um equilíbrio aí um pouco mais de vida ou da questão regional, né? Então, acho que isso mudou aí também. O networking no agro continua sendo de muito valor, como sempre foi, sabe, Paulo? Como eu comentei, a minha ida para Monsanto foi através de um networking, a minha ida para o Rabobank também, a minha ida para a FMC também. Então, eu acho que isso no agro é um negócio bastante expressivo e que a gente tem que dedicar um tempo aí a isso. A minha reflexão, olhando agora do outro lado um pouco nesse aspecto, né, quando eu falo com os meus clientes, eu noto também que esse networking acaba, às vezes, limitando a empresa que está buscando um profissional àquele próprio networking. Então, quando a gente entra para recrutar uma vaga, a gente expande muito isso. Eu vou além das redes, né, que a empresa ou que seus colaboradores têm, e a gente consegue agregar aí caminhos profissionais que sozinho, às vezes, eles não chegariam, ou demorariam mais, ou teriam muito mais dificuldade. Então, ao mesmo tempo que é um negócio muito bom, pode ter armadilha aí, dependendo da forma de olhar, né? Mas acho que o negócio ficou muito mais online mesmo, né, Paulo? As empresas usando muito aí das redes, do LinkedIn, dos bancos de dados e vagas e etc., para fazer com que as oportunidades atinjam um número maior de profissionais. E eu brinco, né, que isso ajuda a pegar quem está voando por aí, que às vezes a gente demoraria para chegar no 1 a 1. Então, acho que as empresas têm usado muito disso. Eu falo com muitos colegas nossos aí do nosso segmento, né? E sinto uma ansiedade às vezes quando ela fala, poxa, eu fiz um cadastro numa vaga, eu fiz um cadastro no site de uma empresa, mas não tive um retorno e etc. Eu acho que o meu recado seria, não deixe de fazer isso, tá? Seja persistente, porque as empresas, né, na maioria, usam isso de fato, analisam e por alguma razão, né, entenderam que você não estava aderente àquela posição. Então, também capriche no seu currículo, no decorrer da sua experiência, dos seus projetos, dos desafios. Eu vejo, às vezes, muito que os profissionais acabam falando das atividades que eles desenvolveram numa função ou outra. E, muito além disso, é importante a gente entender, poxa, qual que era o contexto quando você chegou naquela empresa, naquela posição, né? Como é que a área estava? O que você promoveu e que deixou a sua marca, né? Para que patamar você levou aquela região, aquela área, aquela função, e não só as tarefas que realizaram, né? Então, acho que a gente conseguindo
desde o primeiro contato, né, que geralmente é via currículo, ou via cadastro, via texto, que a gente consiga levar isso, né, para frente, para que o outro lado possa... E um outro ponto também que acho importante comentar, né, Paulo? Vamos lembrar que a gente tem recrutadores trabalhando aquela vaga, né, e o nível de conhecimento, talvez de entendimento que aquela pessoa pode ter das particularidades, das nuances aí do agro, das agrárias, né, não é o mesmo que a gente, né, então também temos que ter isso em mente, né, de permitir que aquela pessoa identifique, né, talvez com palavras-chave aí que o gestor da vaga pode ter passado para ela, que eu tenho aderência, né. É interessante esse lance que você comentou aí, César. De fato, quando você pega os currículos, até acho que se eu for olhar algum currículo que eu já fiz no passado, tá isso, né? A gente coloca lá o que a gente fazia, né? e de fato... a descrição da vaga, cara. A descrição, né, da vaga, né, cara? E, na verdade, não faz muito sentido mesmo, né? Porque se você... Enfim, eu acho que tem que ter essa evolução que teve ao longo daquele processo, né? Daquele tempo que você passou ali dentro, né? Da empresa, né? Eu sempre pergunto isso, Paulo. Poxa, quando você chegou nessa posição, como é que a empresa estava? Como é que a área estava, né? Qual foi o seu desafio principal no início e o que depois você foi desenvolvendo adicional, né? Não é para saber da empresa, é para saber do profissional. Poxa, eu cheguei, era uma situação, uma dificuldade, o que ele fez, né? Que atitude que ele teve, que tipo de conhecimento ele buscou de recurso, como que ele precisou costurar isso internamente na empresa, né? Para conseguir aprovações e investimentos necessários. Entendi. É sempre remetendo ao indivíduo, né? Mas entender o contexto é muito importante, né? Não, faz todo sentido isso, né, cara? Porque no fundo você tá contratando o cérebro, né? A pessoa, o que ela fez ali, né, cara? E muito menos o que ela desempenhava, né? Até porque dentro de um currículo, uma pessoa análise fria, ela não vai conseguir saber se aquilo ali é importante ou não também, né? Igual você comentou, tem o interlocutor aí no meio que não necessariamente vai entender os processos que ele fez dentro de uma outra empresa e tudo mais, né? Perfeito. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. E, cara, você comentou na introdução aí que você trabalha com todos os elos, né, do agronegócio. Quer dizer, você seleciona gente para empresas desde antes da porteira, dentro, né? Quer dizer, para trabalhar ali na operação mesmo das fazendas e também fora da porteira aí, a parte mais de comercialização, enfim, toda aquela parte de prestação de serviço. Existem algumas diferenças entre essas empresas, obviamente, né? Mas, assim, aqui a gente tem uma galera que escuta o podcast, recém-formado, até muita gente que tá graduando ainda, né? Mas aquela galera, a principal é aquela galera que tá já recém-formada e tá no trecho aí rodando. Tem pelo menos 3, 4 anos que tá rodando no trecho, né? Se essas pessoas aí forem buscar algum desse tipo de processo seletivo, tem alguma diferença entre esses elos, né? Quer dizer, se a pessoa quiser ir trabalhar numa multinacional, uma revenda, ou se for trabalhar numa fazenda, tem diferença nos processos seletivos? Pode ser que sim, talvez, e pode existir sim, tá? Algumas empresas têm processos um pouco mais longos, né? Com maior número de etapas. Algumas são mais rápidas e curtas, né? Na linha de decisão. Eu acho que quanto mais alta a posição, tem uma tendência de ser um processo um pouco mais complexo, né? Com mais etapas, né? Mas eu diria que existem pontos de semelhança, né? Como a gente até comentou um pouquinho aqui antes. Eu acho que
a primeira apresentação, que acaba muitas vezes sendo via currículo, né, ela é uma primeira impressão que é passada, né, então acho que é muito importante a gente caprichar nisso, sabe? Geralmente os currículos têm um campo que a pessoa descreve de forma mais livre ali, sobre a trajetória, sobre a história, sobre os projetos, né, um pouco do que a gente estava falando aqui antes. Tem que revisar várias vezes, porque vira e meia, a gente recebe muito currículo com erro de português, com erro de concordância. Poxa, revisa de novo, pede para alguém revisar para você, né, que a nossa vista seria o mínimo, né, cara? Viciada. Então, mas acontece, acaba passando. Então, acho que é um capricho aí que vale para qualquer nível de experiência, tá? Desde a entrada até os níveis mais executivos, né? Algumas outras dicas que eu poderia dar nesse sentido, né? Poxa, sempre dá uma estudada na empresa antes de você ir para uma entrevista, né? Coisas básicas da empresa e coisas mais elaboradas, notícias mais atuais. Se tiver algum conhecido, algum amigo, liga, pede uma referência, pergunta, tenta conhecer um pouquinho do ambiente de trabalho, né, do ambiente organizacional antes de tomar uma decisão, né, de uma transição. E uma outra dica de ouro aí é assim, seja sempre muito sincero e transparente durante o processo, durante as entrevistas. Não estou falando para cometer sincericídio, tá? Mas é muito importante isso, porque a verdade uma hora aparece, o entrevistador acaba percebendo, né, quando a pessoa está desconfortável com alguma questão ou está trazendo alguma coisa. Então, e é horrível que os entrevistadores tenham dúvida ao longo do processo. Então, é melhor você encarar de frente alguma situação, alguma transição que você fez que foi equivocada, algum erro, qualquer coisa que seja, sabe, Paulo? Fala abertamente sobre aquilo de forma madura, traga o aprendizado que aquilo te proporcionou e como que você seguiu a vida, enfim, né? Ninguém é perfeito e a gente comete erros, né? Acho que o grande lance é como a gente lida com eles, né? Agora, é muito ruim quando a gente fica em dúvida, assim, fala, poxa, tem alguma coisa ali que não apareceu, sabe? Isso é muito desconfortável. E aí, às vezes, as pessoas decidem por não avançar com aquele candidato por esse desconforto, sabe? Sim. Acho que tem alguns comentários nesse sentido, sabe? Legal. Eu perguntei, assim, dessas diferenças, porque eu tenho uma... Como é que eu vou dizer isso sem ser meio magoadinho? Mas eu lembro que quando eu me formei, né? Eu mandei meu... Você comentou até lá no início, né? Eu mandei lá fiz uma aplicação para participar desses processos de trainee, mandei pra caralhada de empresa, assim, sabe? Cara, eu não recebi nenhum, cara. Nenhum. Juro por Deus, você fala, cara, eu não sirvo pra porra nenhuma, né? ninguém mandou nada pra mim, cara. Eu falei, pô, beleza, mas na época eu já tava trabalhando no CTE, recebi, né, o convite de trabalhar lá, permaneci trabalhando lá. E todas as minhas mudanças de carreira foi no mesmo sentido que o seu, cara. Foi networking, né? A pessoa que conhece o trabalho daqui, que conhece de lá, e aí indica aqui, indica de lá. E todas as oportunidades que surgiram, as mudanças, né, que eu fiz também foi nesse sentido. Quer dizer, networking é super importante também dentro desse processo, né? Talvez até mais, não sei. Qual que é a sua opinião sobre isso aí? Eu acho que é bastante, Paulo. E assim, acaba tendo muita oportunidade, vagas que às vezes nem chegam ao mercado, né? Às vezes a vaga existe e as pessoas envolvidas ou da área, né, recomendam algumas pessoas e assim se conclua a contratação. Então é bastante importante, né, que as pessoas chaves aí, né, saibam que aquela pessoa às vezes está procurando, está aberta a uma nova oportunidade ou ativamente está procurando, né, para que possa ficar com aquela pessoa na lembrança, né, e sabendo de alguma coisa recomendar, indicar, né? É bastante importante mesmo. Legal. Eu sempre comento isso aqui que, como diz o outro, né? Networking vale grana, né? No fundo é isso, né? Quando você tem uma boa rede, na verdade, né? É bem interessante. Ô Paulo, e vai muito além de oportunidade profissional, tá? Exato. Para negócios mesmo, né? Eu vejo as pessoas às vezes falar, eu não uso LinkedIn como exemplo, tá? Porque eu tô bem, não tô procurando emprego. Cara, o LinkedIn é muito mais do que isso, é uma baita de uma ferramenta comercial, fonte de informações, né? Vai muito além de profissional aquilo, né? Na minha visão, né? Claro. Então, eu acho que é uma ferramenta, é uma rede para a gente se manter atualizado. As notícias, as pessoas compartilham as notícias, você consegue acompanhar o mercado lá, as fusões, as dinâmicas das empresas, enfim.
Acho que é muito rico. E tem uma outra coisa que o networking ajuda muito também, né? Tinha uma frase célebre que eu aprendi em várias disciplinas na Exalc, que era o seguinte, que você não precisa saber de tudo, você precisa saber o telefone de quem sabe, né? E isso dentro de isso é muito interessante, porque às vezes você tem uma rede tão boa que as empresas querem você lá, não porque simplesmente você é um bom profissional, mas porque você desenrola, né? Com outras pessoas que conseguem fazer isso é valor, né, cara? Isso é valor, né? Sem dúvida. Legal. Nós estamos aqui no fim do dia para resolver o problema, né, Paulo? Exatamente. Se vai ser você, se vai ser seu amigo, um pouco importa, né, cara? Exatamente. Exatamente. Você sabia que o mercado de biológicos no Brasil deve mais que dobrar nos próximos 10 anos? Pois é, cara, tá acontecendo uma revolução no campo e o melhor disso tudo é que o Brasil é quem tá puxando esse movimento, cara. Com isso em mente, a Biotrop, empresa brasileira que leva ao agricultor o que há de mais avançado em soluções biológicas e naturais, está trabalhando para transformar o agro, inovando com biológicos para a produção de alimentos ainda mais saudáveis. Recentemente, nós fizemos um episódio especial aqui no Agro Resenha em que eu e o Jonas Hipólito, diretor de marketing e estratégia da Biotrop, conversamos sobre a importância e o uso de bioinsumos no Brasil, além de mostrar o que se espera no futuro, né? É fascinante, cara. Ouça esse episódio aqui no Agro Resenha e acompanhe o trabalho da Biotrop em www.biotrop.com.br. Eles mantêm um blog super atualizado com muito conteúdo sobre biológicos, então vale muito a pena conferir. Lembre-se também de seguir a Biotrop no LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter. É só procurar por Biotrop BR. Biotrop BR é tudo junto, tá? Biotrop Soluções Biológicas. Semeando biológicos, cultivando vida. Cara, você comentou no bate-papo prévio que a gente teve que uma parte hoje quase bem significativa do trabalho de vocês está sendo voltada para as agtechs, né? Para as empresas de tecnologia aí do agronegócio, que, cara, é muito diferente do mundo corporativo tradicional aí, de qualquer um desses elos, né? Seja antes, dentro ou fora da porteira, né? Cara, tem uma gurizada nova aí, fazendo faculdade, se formando em agronomia, em outras áreas do conhecimento também, em agrárias, vamos dizer assim. Só que vem esse mundo das agtechs, né, com uma outra pegada em termos de profissional, assim, né? Você tem como falar pra gente um pouco quais são as principais diferenças entre elas? O que essas agtechs estão procurando em termos de profissional? Como que você tá vendo e enxergando isso aí? Muito bom, Paulo. A gente trabalha com diversas aí, tanto nacionais como internacionais, né, que estão no Brasil ou estão vindo, em momentos distintos aí também da fase de negócios. E a sua pergunta é bastante interessante, não só para quem está ingressando no mercado, mas os nossos colegas que já estão no mercado, avaliando, às vezes, uma transição, né, para um ambiente desse, né? Eu vejo por diversas vezes, né, alguns profissionais exaustos aí com os ambientes corporativos mais complexos, né, que por outro lado são mais maduros e organizados e processuais, e a capacidade de se adaptar ao novo ambiente é um grande ponto que tem que ser bem avaliado, tá? Por quê? São empresas menos maduras, né? São empresas menos organizadas. O perfil tem que ser muito mão na massa, porque você não tem, por muitas vezes, aquela função, aquela caixinha totalmente delineada. Então, você não pode se incomodar de fazer, poxa, isso aqui não era para eu fazer. Isso não tem espaço para isso. Geralmente são novidades, né? São novidades tecnológicas, são novas soluções, novos produtos que essas empresas vêm trazendo. Então, é um ciclo de vendas diferente, é um ciclo de negócios diferentes. Acho que isso tem que estar muito claro também, né? E a pessoa tem que lidar bem com isso. Vai demandar, às vezes, uma persistência maior, uma força, uma perseverança ali comercial mais forte, né, mais acentuada. Não vai ser, às vezes, com uma visita, com uma prospecção que você vai fechar um negócio, né, ou quase nunca vamos dizer assim. Eu vejo eles avaliando muito o nível de energia, tá? Então, sim, energia alta, as pessoas das agtechs aí querem pessoas que estejam dispostas e com energia para fazer acontecer, para superar todos esses obstáculos aí que a gente comentou um pouco antes, né? E é um ambiente que tem, não vou dizer que as outras não têm, né? Mas a pressão, a expectativa pelo resultado, né?
pelo avanço dentro dos negócios, ela é muito, muito evidente, né? Então, a pessoa tem que estar nessa pegada, nessa energia e ter esse perfil aí, né? É o que eu ouço, é o que a gente vive aí nas reprovas, às vezes, de candidatos ou nos alinhamentos das vagas, esses aspectos, eles vêm com muita frequência, tá? E é um cuidado que nós, enquanto recrutadores aqui, temos que ter, sabe, Paulo? Quando eu vou atrás de um profissional que está numa grande corporação ou que às vezes tem uma carreira construída em grandes corporações, eu tenho que avaliar com carinho essa capacidade de adaptação dele a um ambiente muito diferente aí, sabe? Muitas vezes essas startups, elas estão criando ainda a identidade corporativa, né? Vamos dizer assim, todo... Como é que a gente chama mesmo? Não é identidade, eu tô querendo achar a palavra aqui. Que é o modus operandi, né? Do dia a dia dele, como que são as relações e tudo mais. E isso, às vezes, pra quem é mais pragmático, é mais difícil mesmo, né? De se encaixar ali, né? E essa outra questão, né? A startup é um negócio que você quer que seja escalável, né? Então gera um estresse. Você começa com pouquinha gente e em pouquíssimo tempo você tem que crescer a equipe, tem toda aquela dor do crescimento que as startups sempre passam, né? Então é um ambiente mais hostil, vamos dizer assim, né? Eu não diria que hostil, é extremamente dinâmico, né, Paulo? É, dinâmico. E aí exato. vem o investidor. Aí o investidor Isso, começa a dar uma carinha dele e muda tudo. E é tudo muito dinâmico, né? Se a pessoa não souber lidar bem com a mudança, às vezes, do direcional, do caminho, né? Que acontece com bastante frequência isso. A própria cultura de testar, de validar e ajustar, né? Se não lidar bem com isso, falar, poxa, não, nós fizemos um planejamento para essa safra, e de repente no meio muda. O cara, às vezes, ele se perde ali. E isso acontece bastante, né? Empina a carroça, né? A palavra que eu tava querendo lembrar era cultura organizacional. Ah, tá. Perfeito. Era isso mesmo. Muito em construção, que muitas vezes você tem, né, como líder do negócio, ou fundador, né, que muitas vezes não é uma pessoa que traz uma experiência sólida com gestão de negócios e de pessoas, né? Então, você tem aí diversas empresas e situações que são dessa forma, né? E é uma construção, né? Tem que estar na pegada de construir um negócio e é muito dinâmico, né? Legal. Eu falei hostil, mas eu acho que dinâmico é mais bonito. É verdade. E no que diz respeito aí ao trabalho, às relações entre trabalhador, empresa, cara, o que tem de mudança acontecendo aí? E o que a galerinha aí pode esperar para o futuro, na sua visão aí, ô César? Ô Paulo, é interessante, eu acho que o último ano aí acelerou, né, muito disso, né? Eu acho que a gente já está mais maduro, né, na forma, né, tem bastante mudança acontecendo e eu acho que eu espero que a gente saia dessa com um pouco do passado e um pouco do atual, né? Um modelo mais híbrido aí, em vários sentidos, né? Que a gente otimize o tempo, que a gente tenha uma decisão diferente aí do que é necessário ser feito de uma forma presencial ou não, e etc. Eu acho que isso está mudando muito, eu estou muito curioso para ver como é que isso vai chegar no final, sabe? Como é que vai continuar aí, né? Por alguns anos ou décadas. Eu vejo esse comentário que a gente fez antes, né? Tá tudo muito mais dinâmico, né? Vamos usar a palavra da moda aí, tá tudo muito VUCA, né? Muito então a gente tem que, de uma vez por todas, familiarizar com isso, né? Não vejo isso mudando de forma rápida aí, talvez isso até acentuando mais, né? Um pouco a gente comentou antes, né, das relações, né? Anteriormente a gente procurava empresas para a gente passar uma vida, às vezes, né? Isso era um exemplo, isso era a tradução do sucesso profissional, né? Eu acho que isso vem mudando e já mudou, né, de verdade. E uma coisa que eu falo muito também, sabe, Paulo, a gente tem que ter a responsabilidade pela nossa carreira, seja no desenvolvimento e seja também nas decisões que a gente faz ao longo dela, né? Então, poxa, que nós possamos avaliar aí de forma coerente as transições que a gente está avaliando ou que a gente pretende fazer, como que isso, né, se conecta com o meu aprendizado, com o que eu desejo um pouco à frente. Obviamente que também se permitindo errar, né? Vamos ser bem sinceros nesse aspecto também, acho que isso é importante. Mas lembrar disso, sabe? Nós vamos ter que falar a vida inteira daquilo, porque, como eu comentei, né, num processo seletivo que eu for participar, durante a trajetória, eu vou ter que falar sobre aquilo, né? Então,
acho que essa responsabilidade aí sobre isso, sabe? Legal. Acho que eu diria um pouco disso, sabe, Paulo? Acho que a gente está num momento bem de transição aí, né? Que muita quebra de paradigma disso, né? De muita coisa, né? Exatamente. Do aspecto pessoal, profissional, das relações comerciais com os clientes, do pós-venda, de tudo, né? De tudo. Eu acho até que a gente está num processo de meio que recuperação do que era no passado de uma maneira mais eficiente, sabe? Eu não sei se você tem essa visão. Eu lembro que no passado esse lance do 1 a 1 era muito importante. Em determinado momento esse lance do 1 a 1 ficou muito caro. E aí tiveram que fazer alguns procedimentos, alguns processos que meio que afastou, né, o cara. E hoje eu vejo uma recuperação desse negócio e o digital talvez ajudando muito nesse processo, né? Não sei se você vê isso aí também. Faz sentido, sim, faz sentido. Eu acho que é novo para nós todos, né, Paulo? A tecnologia deixa a gente perto de quem está longe e longe de quem está perto, né? Acho que a gente achar a forma correta de usar ela a nosso favor, né, é o grande desafio aí nosso. Mas eu concordo contigo, né? A gente está aprendendo isso aí, né? Vamos ver como é que isso vai seguir. Pra quem não sabe o que é VUCA, tá? VUCA é um acrônimo para volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? Nós estamos nesse mundo agora. Tudo é muito volátil, tudo é muito incerto, tudo é muito complexo e tudo é muito ambíguo, né? E é um período muito difícil, não só para as empresas, mas principalmente para as pessoas, né? Porque como tudo muda muito rápido, as coisas que são hoje, amanhã não são mais, né? E o que eu acho que um dos objetivos da gente estar trocando uma ideia aqui hoje é trazer um pouco dessa essência aí, né? De como você se comportar, de como trabalhar para ter uma boa oportunidades, né? Não sei, acho que é um pouco nesse sentido aí também que eu achei bem interessante a gente bater esse papo aqui, César. Muito bom. Não, eu adorei e muito bom e muito rico a gente compartilhar, né, Paulo? Às vezes a gente conversa disso isoladamente com um, com outro, né? E acho que é importante, né? Se o que a gente está conversando tocar alguém de alguma forma, né? Provocar aí alguma reflexão, acho que esse é o objetivo, né? E a gente ajudar aí de alguma forma nossos colegas, nossos amigos e amigas por aí, né? Exato. Bom, César, cara, eu gostei demais aqui, acho que foram muitas dicas ricas, né? E válidas aí para quem está escutando aí do outro lado, no seu carro, na sua caminhada, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Vai ter gente aí escutando esse episódio de tudo quanto é forma. E eu quero te agradecer muito pelo seu tempo aqui, cara, por tudo que você, todo esse conhecimento que você passou, né? Uma baita trajetória, tanto lá previamente, né, trabalhando como agrônomo mesmo e tudo mais, e hoje ajudando agrônomos, né, que eu acho que é quase como um papel de auxiliar a turma a se posicionar e tudo mais. Então, espero que a turma aí tenha entendido um pouco mais aí do seu trabalho e muito obrigado por você ter participado aqui com a gente, viu? Paulo, eu que agradeço pela oportunidade, pelo papo, né, muito à vontade. E acho que é isso que você falou mesmo, né? Se tocar um pouco, se tocar algumas pessoas, valeu, né? E eu fico sempre à disposição, tá? Para nós conversarmos. E as pessoas podem me encontrar, acho que pelo LinkedIn é uma forma boa da gente estabelecer um contato. A gente tem uma atuação bem ativa aí nas redes sociais, com as oportunidades e etc, né? E também com outros temas relacionados à carreira, né? Pode ser uma forma aí de nos acompanhar ou de me contatar aí de forma individual também. Legal. Vai ser um prazer aí trocar. Muito bem. Bom, você já falou aí um pouquinho como que a galera pode te encontrar e também tem aí o site, né, da Hub Talent, se quiser entrar aí. Vocês deixam as vagas lá também, né? Muitas coisas e tudo mais, né? Sim, não todas, né? Por questões, claro, às vezes, de confidencialidade, etc. Mas sim, nosso site está novo, foi recém-lançado. Então fica o convite aí, www.hubtalent.com.br e, poxa, estamos à disposição. Legal. Bom, César, agora nós vamos para a parte mais importante desse podcast aqui, que é o nosso quiz, tá certo? Já, bom, vamos lá.